Flávio, conta que a ocorrência que tu ficou de contar Qual? depois, teu Qual primeiro dela? auto de resistência, que tu falou que te marcou e tal, e assim, como que o policial lida com isso? Narra pra gente aí como é que foi esse evento, contextualiza a ocorrência, por favor. Quando a gente chegou na delegacia, a gente recebeu uma informação, morador do bairro, falando que os criminosos estariam escondidos em uma casa num local X. Pô, beleza, vamos lá. Aí foi eu, o Vinícius, o Ricardo e o Elber. A gente fez uma equipe lá, às pressas lá, para poder ir ao local. Eu lembro que eu era novinho de polícia. Aí a gente foi para a comunidade. Quando a gente entra na casa que foi informado, o que os vagabundos fizeram? Eles pegaram essas lâmpadas incandescentes, deixaram apagada, foram na cozinha, abriram gás, deixaram a casa cheia de gás. Estão vendo muito filme americano. Cheia de gás. Porra. E a esfiação tudo pendurado e tal. Para quê? Quando a gente ligasse a luz... Explodia a porra toda. Realmente, a casa estava com a droga. Tinha bastante material na casa, bastante mesmo. Só que eles fizeram isso. Aí eu entrei na casa, né? A gente acabou não ligando quando sentiu o cheiro do gás. A gente fui na cozinha, desliguei o bujão. Achei o material na cozinha também, dentro do fogão. Só que aí a gente também estava recebendo informação que os vagabundos estariam na boca. Teriam reaberto a boca. Então a gente vai para a boca, sobe eu e o Vinícius. A gente está subindo na escada, de repente a gente viu o moleque voltando em direção morro acima. O Vinícius tentou se acelerar, ele era novinho de polícia igual a mim, mesmo concurso. Eu falei, não, calma, deixa ele ir, vamos bater aqui embaixo e ficar. Aí a gente bateu a localidade, a gente viu ele subindo, não dava para fazer muita coisa, que tinha um portão que dividia de madeira, então a gente estava vendo por cima do portão, não dava tempo de pegar, e a gente também não tinha visto a arma. Aí ele subiu, a gente bateu a parte de baixo, achamos identidade, algumas drogas e tudo. Aí daqui a pouco eu tô vendo a movimentação do vagabundo, conversa de vagabundo descendo. Aí a gente viu um barranco, eu abaixei atrás do barranco e falei, Vinícius, abaixa aí. Aí o Vinícius abaixou e eu abaixei. Eu falei, eu tinha não uma experiência, mas eu tinha mais esse negócio de confronto. Aí eu conversando com o Vinícius, falei, pô, Vinícius, calma aí, relaxa. Tu não serviu o exército não, né? Não, mas só que o Fábio, ele era ex-PM. E é o que eu falo, eu aprendi muita coisa com o Fábio. Muita coisa mesmo. Ele é um grande amigo e ele me ensinou muita coisa. Ele me chamava de recruta. Então, o meu apelido na delegacia no início era recruta. Até hoje em dia... Normal, né? Recruta. Eu chamo de novinho. Aí, novinho. Aí quando eu tô escutando, eu esperei mais ou menos o cara ficar na minha direção. Eu tava com um fuzil, um 5.56, e eu já levantei. Não que eu levanto, eu já aponto para ele. Eu não efetuo o disparo. Eu falei, polícia. Aí o vagabundo olhou para mim, ele tava com a pistola na mão, nessa mão aqui, e um carregador na outra. E tinha 2 vagabundos atrás. Aí eu falei, polícia, larga a arma. Aí ele boiou e foi puxar a arma. Pô, não puxou a arma, eu dei um tiro. Pegou aqui, no peito dele aqui assim, saiu aqui no omoplata dele. Aí eu já botei o fuzil pros outros 2, falei assim, deita os 2 no chão, porque senão vai sobrar pros 2 também. Deita. Aí eles ficaram naquela, deitou os 2. Aí o Vinícius, que tava comigo, ele, entra, ele falou, caramba, tu matou o moleque, porque foi o primeiro auto de resistência de nós 2. Ele nunca tinha passado pela experiência. Então ele ficou muito nervoso. Eu falei, Vinícius, relaxa, cara, relaxa, olha pro chão. Aí ele olhou, eu falei, a arma ali, cara. Aí ele olhou, caramba, aí ele ficou mais tranquilo. Eu falei, vamos lá. Aí a gente pegou a arma, já peguei os 2 vagabundos, já desci, aí peguei a mochila dele, tava a droga ali, tudo. Algemei os 2, botei sentadinho aqui, falei, vamos preservar o local. Liguei pra delegacia, prioridade, confronto aqui, tá, tem vagabundo baleado. E eu, muito sereno, eu era muito novinho de polícia, eu tava serenão, foi o meu primeiro auto de resistência e eu tava sereno. E aí, tanto é que quando chega lá no local, chega o Fábio, o André, o Pinho. Aí o Fábio, que esse meu amigão lá, que ele dividia a ponta comigo, né? Às vezes eu fazia a primeira ponta, ele era o segundo, às vezes eu fazia o segundo e ele era o primeiro, a gente sempre fazia esse trabalho. Ele olha assim para mim, eu muito nervoso, né? Assim, na hora que ele chegou, né? Aí eu falei assim, Fábio, a arma tá ali. Ele olhou para mim, tá com a arma? Eu falei, tá ali a arma ali, uma berça. Aí ele olhou, me deu um abraço assim, recruta, boa, porra, essa porra mesmo. Isso aí, bom, moleque. Meu irmão, aquilo ali, me deu uma sensação de tranquilidade que eu falei, caramba.
Pô, foi muito bacana, assim, tipo, não foi bacana pelo moleque. Depois a gente viu que tinha 16 anos. Aí o pai do moleque subiu. Aí quando o pai do moleque veio, pô, olha só, o confronto foi comigo. Aí o pai dele falou, pô, eu falei para ele sair dessa vida. Eu falei, olha só, infelizmente, eu falei pro teu filho largar a arma, ele não largou. Ele foi puxar a arma para mim, não teve jeito. Aí ele falou assim, pô, mas eu já tava conversando com ele direto. Poxa, eu falava com ele para ele largar. Aí os outros 2 vagabundos que estavam sentados, pô, ainda ficou falando, pô, eu falei para ele pra gente não descer. Ele falou que ele queria ver polícia, que se ele pegasse os polícia aqui, ele ia meter bala mesmo. Tava naquela fantasia de que, porra, sou super bandido. Meu irmão, não existe super polícia, não existe super bandido, não existe super ninguém, irmão. Todo mundo é ser humano, entendeu? Só que eu vou fazer meu trabalho porque eu tenho um motivo, eu tenho uma sociedade, eu tenho pessoas de bem que eu quero proteger. Vagabundo, meu irmão, tá só interessado... Não tem nada a perder, ele tá interessado nos próprios interesses, é na sacanagem dele, é no dinheiro que ele vai botar no bolso, é na ostentação dele. Eu não tô interessado nessa ostentação, porque eu fiz concurso para proteger as pessoas. Não é que eu quero matar, não. Pô, eu tive muito alta resistência, mas nenhum deles eu falei, porra, quero pegar, quero matar, quero fazer. Não é isso que eu quero para mim. É importante fazer o trabalho, mas não trago isso para minha vida. Não é isso que eu quero trazer para minha vida. Eu quero fazer o trabalho. Se tiver que pegar, eu vou pegar. Se tiver que prender, eu vou prender. Eu prefiro prender no primeiro momento. Mas é confronto que tu quer, parceiro? A gente vai trocar, irmão. Vai trocar. Igual eu não sei se eu falei do assalto daquela vez, mas depois eu conto essa história aí. Então, quando o vagabundo caiu, eu conversei com os outros 2, eles contaram essa história. Eu conversei com o pai do garoto. O pai do garoto ficou muito abalado. Pô, 16 anos tinha um garoto na época. Caraca. 16 anos. Pô, assim, eu vi o garoto caindo devagarzinho. A sensação que eu tinha, por conta do efeito da adrenalina, né? O garoto caía devagarzinho, assim. Aí, quando ele caiu no chão, aí caiu o carregador por um lado, a pistola na mão dele ainda. Aí ele, tentando respirar, o sangue já saindo pela boca e tudo. Foi um tiro só de 5,56. Pô, mas também, né? Foi um tiro, mas pegou bem. Mas o tiro de 5,56, dependendo de onde pegar, não mata. Mas o dele pegou no lugar certo. Pegou no lugar certo, porque ele atravessa por dentro, ele atravessa no meio do coração assim mesmo e sai no omoplata. Então, foi um tiro muito bem colocado. É que o tiro de fuzil, ele vai assim, vai estragando tudo por dentro. E eu tava na parte de baixo, ele tava descendo o morro e eu saí do lado de cá, né, dele. Eu tava muito próximo. Se ele assusta ali também, fosse muito mais rápido do que eu, ele também poderia ter me acertado, mas... É aquilo, na hora, eu, por exemplo, eu tenho muita consciência do que eu estou fazendo. Cara, você é um cara vocacionado, cara. Por mais que você treine, por mais que você ouça, te dê conselho, se você não tiver vocação pra isso, se você não tiver o sangue, você não vai estar no teu DNA, irmão. Não adianta. É difícil. Não adianta, cara. E, pô, assim, não é... Pra gente como polícia, as pessoas que vêm de fora, essa porra mesmo, matar vagabundo. Não é assim. Mas só que a gente tem que pensar do outro lado. Tem um pai do outro lado, tem uma mãe. Nem toda mãe, nem todo pai defende vagabundo. Tanto é que o pai não defendia. Pô, tu imagina eu ficar comemorando a morte do vagabundo com um pai que tava triste falando que queria que o filho tivesse saído. Porra, como é que o pai ia se sentir? Pô, irmão, todo mundo é pai, ou alguma das pessoas são pai, independente. A gente tem que ter consciência também das pessoas. Isso aí é uma coisa que a gente tem que trazer de ensinamento, meu irmão. Tem que fazer o trabalho de polícia, tem que fazer bem feito, mas a gente tem que ter consciência também emocional com relação às pessoas. Nem toda mãe queria isso pro filho dela. Claro. Porque é o que eu costumo falar. Irmão, quando teu filho nasce, você pode ser o vagabundo, pode ser o polícia, pode ser o político, pode ser... Puta que pariu, irmão. Ele pega o filho dele no colo, ninguém fala que quer o filho vagabundo para ser morto pela polícia, ninguém quer pegar o filho depois para ver o filho se se destruir nas drogas. Então ninguém quer isso. Ninguém quer o mal do filho. Todo pai quer o bem do filho. A não ser os pais que vai querer fazer e maldade isso pode chegar na vida do polícia também, né, cara? Infelizmente. Tem casos de polícia que o filho... E o polícia não quer ver o filho morrer também. Então o pai, nós como policiais, a gente... existe já, além de viver nessa linha tênue entre uma coisa e outra, a gente passa pelo sofrimento das outras pessoas. É igual você ver assim, quantos vagabundos eu já matei? Aí você para assim, aquele vagabundo ali, eu lembro num caso que ele tinha a filha dele tinha 1 mês. Aí tu se coloca num lugar, irmão, fala assim, caramba, podia ter sido eu. Aí, meu filho também tinha mais ou menos 4 meses. Isso aí. Aí se fosse eu, olha como é que meu filho ia ficar. Então você analisa os fatos e você
quando tem uma empatia, independente se é vagabundo ou não é vagabundo, a gente tem que ter uma empatia para a gente procurar sempre fazer o nosso trabalho certo. Porque se a partir do momento que a gente começar a pensar igual a eles, começar a agir igual a eles, irmão, a gente começa a ser bandido travestido de polícia. É isso aí. A sensação e como você lidou com isso. Nós estamos falando de uma ocorrência que foi seu primeiro auto de resistência, né? Pô, e lidar com isso, com toda essa consciência que você está passando. Então, que tem. justamente por conta dessa consciência, eu pensei nos meus filhos. Na hora eu pensei no bem deles, de estar presente na minha família. Eu não fiquei, igual eu falo para vocês, foi para mim mesmo uma situação que aconteceu com relação à Viva. Eu fiquei tranquilo. Aí você vai falar assim, porra, mas tu fica tranquilo em todos os autos de resistência? Não é, você fica eufórico por conta da ocorrência, porque é boa pra caramba. A tua ocorrência ficou uma ocorrência do cara. Pô, tu imagina a operação, todos os líderes da facção presos, gerente preso, a mão armada presa, um auto de resistência, droga pra prendida. Pô, tu fala assim, pô, puta da ocorrência. Aí você participa dessa p toda. Aí tu tem o teu momento de euforia. Aí, mas você depois pensa. Eu fiquei pensando algum dia, no meu primeiro auto de resistência, eu falo pra vocês que eu fiquei pensando um mês aí sobre o garoto, eu fiquei vendo o rosto, um mês ali, uns 15 dias, imaginando. Eu fiquei. Quando for pra Valhalla, tá cheio de escravo lá te esperando. Não, eu fiquei pensando no garoto, porque pra mim era muito novo, eu tinha mais ou menos a idade das minhas irmãs. Mexeu comigo por conta dessa idade. Olha a idade que o tráfico ele recruta essas crianças, esses adolescentes, e a idade é muito pequena, a pessoa não viveu nada. Eu fiquei me lembrando. Eu lembrei de mim quando eu tinha 16 anos. Cara, eu tava no 2º grau, tava pensando em namorar e fazer arte marcial. Pô, meu irmão, era isso que eu pensava. Imagina só pensar em tráfico. Pegar uma pistola, botar a pistola na cintura. Porra, por causa de dinheiro. Porra, não é momento, cara. E nem passava necessidade em casa, de repente uma família tranquila. O pai, pelo que o pai falou comigo lá, o garoto não tinha essa necessidade. Ele falou, ele não tinha necessidade disso. Verdade. Mas quer seguir o exemplo, às vezes, do tio, que era traficante. Aí, porra, irmão, não existe isso. E é triste pra gente, é triste. Nunca vou me alegrar na morte, nesse tipo de morte. Entendeu? Pô, o cara foi cruel, igual aconteceu lá do matemático lá, que, porra, entrava, estuprava. O Adonis foi lá com o pessoal da Core e passou o cerol. E os caras quase se atrasaram com aquele negócio. Que eu fiquei contente. Aquela ocorrência ali foi uma ocorrência que eu fiquei contente. Mas esse moleque de 16 anos também não tem esse potencial ou não? Então, a gente... Tá com a arma na mão, né? Beleza. É o que eu te falo. Poderia ser eu e minha família ter ficado fodida, triste o caramba, porque eu tava pagando empréstimo na época ainda, que para fazer, até para fazer, meu irmão, pra fazer a Cadepol. Tu não tá mais não hoje? É normal, não, terminou. Pega o outro já, porra, terminou. Não, eu tô tentando juntar dinheiro para comprar uma casinha, cara. Vou juntar dinheiro para pegar a margem para comprar a casa. Cara, o que acontece? Tu tava, pô, no momento ralando, pagando empréstimo. Pagando empréstimo. Poderia ser comigo, porque para ir para Cadepol eu tive que pegar empréstimo. Peguei 30 mil de empréstimo para pagar apartamento lá para poder... Já tava cheio de filhos já também nessa época. Já tinha 2 filhos. Eu tinha 2 Caramba, filhos. O Miguel veio na transição entre... Eu concluí o curso da Cadepol, né, e o meu primeiro ano de polícia. O Miguel veio nessa transição. O Pietro veio depois, na comemoração, quando eu voltei de Barra Mansa para Angra. Animadão. Animado. Pô, tô feliz da vida. Fui comemorar com a mulher. Puta que pariu, Pietro. Eu falei, meu Deus do céu, 4. Falei, Senhor, dá-lhe 4 filhos é muito filho, maluco. Mas aí, cara, eu vendo essa situação, olhando do outro lado, minha família poderia ter ficado numa situação de merda. Meus filhos sofrendo até hoje. Mas aí que diferencia o polícia do vagabundo? É o meu pensamento ou o pensamento dele? Sim. Entendeu? Eu sou Estado ou eu sou vagabundo? O que eu sou? Eu tenho que me definir. Eu acho que isso tipo assim, não é de falar de paladino da justiça, de ser inocente, cara. Eu, graças a Deus, eu sempre procurei não fazer nenhuma coisa assim, principalmente auto de resistência que envolve a vida das pessoas, fazer coisas que eu me arrependo. Tipo assim, o cara tava com arma na mão? Show. Foi auto de resistência. Como é que é o nome agora? Não é mais auto de resistência, como é que é o nome agora? Morte por intervenção de agente de Estado. É o MIAI. MIAI, né? Aí, pô, se eu faço uma situação que o cara tá desarmado, eu vou me sentir, um merda. Porque eu falei, tá desarmado, mas o cara não tava armado, o cara tá armado. Falei, meu irmão, tá no jogo. Entendeu? Igual outros casos. Teve casos que a gente passar por baixo dos 2 fuzis pendurados aqui, a gente passar na escada lateral, para poder pegar os caras por cima.
Pegamos, entendeu? Fizemos umas ocorrências maneiras em Angra, mas é o que eu tô te falando. A gente vai porque os caras estão armados, tem uma ocorrência ali. Ali o cara tá disposto ali, pô, se ele me ver, ele vai me matar. Mas eu não vou ficar pensando igual a ele, eu quero pegar ele. Se eu puder pegar, prender, vai ser meu primeiro ponto é prender. O segundo, não, a prisão foi frustrada, meu irmão, é troca de tiro? Vamos então pro pega pra capar.